3, 2, 1, gravando. Gente, hoje eu tô com um prazer enorme de conversar com o João. O João veio recomendado por um outro amigo muito querido, o Ayrton, e eu fiquei numa satisfação enorme porque eu vi uma pessoa de aptidões múltiplas, uma pessoa generalista, mas com um carinho enorme pela pecuária e uma pecuária com um viés, se não todo o direcionamento, muito ecológico. E aí eu entrei em contato, pedi para falar com ele e ele foi muito gentil, me cedeu esse tempo e a gente estava aqui conversando e alinhando algumas coisas para fazer essa conversa. E, enfim, fiquei muito grato porque muitas vezes, quando a gente busca se viabilizar no mundo de hoje com ética ecológica e social, a gente se sente nadando sempre contra a corrente. E quando a gente encontra pessoas que tocam suas vidas pelo viés ecológico, pelo viés de justiça social, pelo viés de autonomia da família, com coragem de protagonizar coisas contextuais únicas para a própria família, a gente vê que a gente não está doido, a gente só está um pouco espalhado e precisa se juntar. João, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra. Meu amigo, você me perdoa que eu vou chamar de meu amigo já. Você tem Tá bom. uma combinação interessante, porque você é antropólogo, você é advogado, e você hoje produz um queijo muito único no Brasil, inclusive premiado fora do Brasil. Eu vou te pedir com muito carinho que você não justifique, mas você explique pra gente como é que você juntou tudo isso numa pessoa só. Tem que ter um grau de loucura, né? Meu irmão, assim, eu venho de uma família de produtores rurais, como a, a quase totalidade dos brasileiros, né? Eu sou a sexta geração produzindo aqui no, nessa caatinga profunda aqui de Santanópolis. E sou a terceira geração de queijeiro. Até onde eu mapeei, minha bisavó fazia queijo, os antepassados dela com certeza faziam, mas eu não tenho essa informação precisa, então falo que eu sou a terceira. E meu pai é advogado. Meu pai é um cara assim, um grande pecuarista, uma águia, sabe, da pecuária. E foi quem me apresentou o campo e quem me fez amar o campo. Eu cresci dentro de uma fabricação de uma queijaria de requeijão. Meu pai fazia requeijão. Tinha muitas matrizes mestiças, produzia muito leite, chegou a tirar 1.000 litros de leite. Aqui para o sertão, isso é muita coisa. E eu cresci nesse contexto, apaixonado pela pecuária, apaixonado pela natureza. Meu pai é um cara apaixonado pela natureza e de um jeitinho diferente, né? Ele ama as aves, mas ele gosta de ter um passarinho na gaiola. Já eu nunca gostei desse passarinho na gaiola. E, e várias outras questões, assim, com relação ao manejo de pastagem. Ele ama a, a, a natureza, mas ele gosta daquela paisagem de clima temperado, né? Aquelas pradarias, aquele pasto limpo. Já eu gosto da biodiversidade. Meus embates com ele sempre foram nesse sentido. Pai, solta o passarinho. Ô, pai, para que limpar tanto o pasto? Né? Ô, pai, para que tirar a lenha do pasto? Por que não deixa essas madeiras caídas? Tá cheio de calango morando aí. Para que tirar? Ah, mas um cavalo tropeçar quando for correr atrás de um boi. Eu falava, mas para que correr atrás do boi, né? Por que não faz tudo com calma? E nosso embate sempre foi no sentido de, no detalhe, né, do direcionamento. Mas foi ele que me apresentou esse mundo, né? Um cara muito ligado a as plantas, sempre fez jardins, então ele me apresentou esse mundo mágico. Ele também era criador de cavalo e me fez gostar também de, de, de mexer com cavalo, né? Eu não mexo com cavalo de raça e tenho poucos, porque economicamente é inviável. Mas assim, eu sou criado nesse universo, né? Meu avô era um criador de cabras nativas e quando eu era criança a gente chegou a ter o quê aqui na fazenda? Umas 600 cabras. Então, assim, meu dia a dia era assim, acordava, ia no curral, brincar e tomar leite
depois levar as vacas ao pasto, soltava as cabras, levava as vacas para o pasto, passava o dia brincando com meus amigos de infância e no final do dia a gente saía para reunir, fazer a apartação dos bezerros e para trazer as cabras de volta. E, e assim, eu não, isso moldou muito minha personalidade e me fez assim dependente emocional mesmo da fazenda. O tempo que eu passei longe da fazenda foi um tempo de muita tristeza para mim, né? Você, Eu você digo, viveu, você viveu uma, vamos dizer assim, uma, eu vou chamar de incoerência familiar, no sentido de que você teve uma infância muito boa, uma conexão emocional muito grande com a fazenda, mas é encorajado a sair, estudar fora, porque a vida. porque esse era o paradigma, né? Meu avô é o 11º filho, foram 11 filhos que minha bisavó teve, meus bisavós. Meu avô foi o caçula e ele formou 10 dos 11. Só um não quis estudar. Então, já na, na primeira metade do século XX, já era o ideal, né? Formar os filhos. Então, todo mundo saiu. Então, meu pai nasce no interior, mas meu pai já é com a cabeça da cidade, já é um cara que viveu boa parte da vida na cidade. Então, meu pai nunca foi um cara que virou para mim e falou assim: rapaz, você consegue viver da roça. Eu nunca ouvi isso dele. Eu sempre ouvi o oposto. Você tem que ter uma profissão para você sobreviver e a roça vai ser sua poupança. Então, eu fui direcionado, inspirado nele, direcionado de fato a fazer advocacia. Fui para a advocacia. Não é algo que eu sou um bom advogado, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha feito direito. E fui para a antropologia por uma questão de amar a antropologia, né? De assim, basicamente de gostar dos costumes, de gostar de estudar os grupos, de ver estudar os hábitos, ver como cada grupo se organiza de uma maneira diferente, como as coisas, como as leis nascem, como os hábitos nascem, sabe? Isso me levou à antropologia, a evolução do dito processo civilizatório, né? Como o homem foi moldando a si e ao mundo para chegarmos aonde estamos hoje. Isso tudo me fascinou e foi o que me levou à antropologia. Na E a, época eu era formado em humanas e eu não conseguia fazer um mestrado, por exemplo, em agrária, né? Foi isso que me levou à antropologia. e a Bahia, com todas as suas nuances, né? Ai, É um prato cheio para a antropologia no sentido, nesse sentido, não só no sentido teórico e acadêmico, mas no sentido realmente apaixonante, né? a Bahia é dita Roma Negra, né? Vieram para cá milhares e milhares de escravos africanos. Hoje eu sou apaixonado, por exemplo, pela história, pelo processo de colonização, né? Estudo muito e essa aí a gente vai acabar chegando nessa conversa mais para frente. Mas assim, a Bahia, diferente de outros estados do Nordeste, tem uma herança africana muito forte, não só indígena. Então, de fato, assim, é um celeiro de pesquisas e é um lugar único no mundo, né? Há um turismo étnico forte, né? Muita gente vem para a Bahia para buscar suas origens, né? Entender, encontrar, né? Seu Jorge tem uma fala bacana dos últimos tempos, ele lançou um álbum baseado na Bahia, onde ele fala, né, que ele veio para a Bahia para encontrar as origens, né, que foi um lugar que ele se reconheceu. Eu Então, de tenho, fato, é um celeiro. eu tenho um amigo antigo, tem tempo que eu não tenho contato com ele, mas é um cara muito bacana, chama Rafael Sanzio. Foi professor universitário na UNB, né, na Federal de Brasília, um geógrafo negro. E eu lembro que ele já um pouco mais velho, assim, ele fez a viagem dos sonhos dele. Ele falou assim, rapaz, eu quero andar toda a costa africana. Eu quero viajar aquilo tudo. E ele foi e pegou lá da ponta da África do Sul e saiu subindo a costa, né, da África todinha, até chegar no Marrocos.
E aí foi maravilhoso, enfim, vários artesanatos e tirou muita foto, né? Nada, na época não tinha nada muito digital. E trouxe, assim, lembranças maravilhosas, e, enfim, artefatos, né, culturais e tal. E aí, um dia eu tava na casa dele conversando com ele, ele falou assim, mas rapaz, eu vou te falar uma coisa. Que tudo isso que eu vivi lá, tudo, tá concentrado na Bahia. Ele falou, depois que eu fui lá, tudo que eu vejo na Bahia mudou. Porque a Bahia conseguiu condensar tudo. É Uhum. impressionante essa fala dele, me marcou muitos anos atrás essa conversa que eu tive com ele. E é interessante isso, né? Porque o Brasil começou ali pelo Nordeste enfim, aí tem o outro Salvador antropólogo. é a primeira cidade, né? Cidade de fato, a primeira cidade projetada do Brasil foi Salvador. A gente é como diz Gilberto Gil, né? Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia. Aqui começou muita coisa. Verdade. É. E aí já diz um colega seu de profissão, Darcy, né? Que ele falava isso, que a gente, que o Brasil tinha essa questão de um novo jeito de ser para o mundo, né? De um jeito que condensou tudo e que trouxe todos os povos e que a gente tinha uma abertura para o diferente e uma capacidade de sintetizar o diferente sem perder o valor próprio, né? Não sei se a obra dele vai envelhecer bem com o mundo digital que a gente está vivendo, não julgando o escopo e a profundidade da obra, mas julgando mais as pessoas que têm aberto mão de suas características culturais, né? Porque até então, né, a obra dele, até a década de 90, realmente o Brasil conseguia absorver muitas influências sem deixar de ser Brasil, né? Uhum. E hoje, de certa forma, a gente, enfim, tá se ocidentalizando demais, talvez. Devaneios meus aqui. Americanizando ainda e talvez no futuro adotando padrões chineses, né? Quem sabe? Pois é. Eu Dizer tenho. que queríamos ser portugueses, depois queríamos ser franceses, agora queremos ser americanos, talvez cheguemos ao momento de sermos chineses, né? Por aqui eu vou me mantendo sertanejo, né? Venho tentando. E trabalhando esses valores aqui com meus filhos. João, e como foi voltar? Porque eu passei um histórico de vida parecido com o seu, né? As minhas memórias mais gostosas, o meu tempo de formação, todo ele tem a ver com a vida com meu avô e no rural. E a minha família, muito parecida, acredito, com a sua, falou: olha, não, vai estudar, porque isso aqui não dá, não, tem que estudar, vai estudar, né? E eu tentei montar alguns negócios, inclusive quando eu era mais novo, na fazenda, e não fui muito bem recebido. E meu avô apoiava muito, mas ele falou assim: ó, mas eu apoio, mas eu tenho que ter o apoio, né? Tem que ter sua mãe também, tem que ter outras pessoas aí. E aí nunca deu certo. E eu me lancei, inclusive a gente tem algumas coisas parecidas. Eu tenho uma formação em educação física, aí fui para sociologia, enfim, eu também tenho uma misturada muito doida. E ao longo de muitos anos da minha vida, o rural sempre foi um chamado. Sempre foi o lugar onde, quando eu conseguia chegar ali, ou no rural, ou que seja, ou que fosse um lugar que não tivesse produção primária, mas que fosse um lugar, né, natural, era o lugar onde o peito relaxava. Tipo assim, pá, aqui eu respiro, né? Mas não foi uma volta, não foi uma volta apoiada, não foi uma volta, como é que eu vou dizer? Reconhecida ou encorajada ou elogiada, ou, né, ou apoiada. Foi uma volta porque eu precisei voltar, talvez como você. Não tinha outro jeito, eu não queria viver outra vida mais. Eu não queria ficar vivendo em cidade mais. Vai cansando a gente, né? Eu entrei num processo de. Eu não sei, assim, eu nunca fui diagnosticado, né? Eu não procurei ajuda psicológica na época, mas em 2015 eu larguei tudo e vim, né? Larguei o escritório, minha mulher, assim, minha grande parceiraça de tudo, mas eu falei com ela, eu não estou aguentando mais, eu estou sofrendo muito, não aguento mais Salvador, não aguento mais essa vida. Eu acordo todo dia 3 horas da manhã, não sei para quê. Eu não consigo dormir, eu preciso ir embora. Aí ela, não, não vai, eu não vou. Aí eu falei, não, você vai, ó, eu tô indo, viu?
e fui. Ela ficou doida, né? Claro, a gente já estava casado, e aí ela bateu o pé firme, assim, uns 15 dias sem me ver. Ela falou, não, ele vai voltar, não é possível. Com 15 dias ela veio, passou uns dias comigo, e com pouco tempo ela me agradeceu por ter ido embora, porque a mudança, a qualidade de vida que a gente passou a ter é gigantesca, né? Eu moro numa cidade plana, que não tem engarrafamento, não tem trânsito, todo mundo me conhece, sabe? A gente não se envolve em problema, não tem discussão de trânsito, não tem bate-boca, sabe? É uma outra dinâmica, a gente vive numa comunidade de fato, que se conhece e se respeita num grau melhor do que na metrópole, porque a vida ela permite que esse respeito exista, né? Eu acho que na metrópole a gente está dentro de um fluxo tão grande de competição por tudo, né? Por uma vaga de estacionamento, o que me marcava muito isso, né? A gente entra em embates constantes no trânsito e tomou a vaga, meu irmão. Tomou minha vaga, pronto, já é motivo para uma via de fato, né? Pelo menos em Salvador, é uma loucura. E eu vim mesmo por incompatibilidade com a metrópole. Então, assim, eu vim, larguei tudo para trás, vim começar do zero mesmo. E cheguei a ficar sem um tostão na conta. De um dia de sábado, o que mais me marcou foi um dia de sábado, eu tinha R$ 25 na conta. E aí ela virou para mim, minha mulher virou para mim um dia de sábado e falou: E aí, e hoje de noite, o que é que a gente vai fazer? Eu falei: Pô, vamos comer uma pizza. Eu não estou muito afim, não, viu? Mas vamos comer uma pizza. Aí pedi uma pizza média com um refrigerante que dava R$ 22. Eu falei, pô, aí eu vou conseguir pagar. Então comi uma fatiazinha, deixei ela comer a pizza quase toda. E eu falei, pronto, daqui eu não sei mais para onde eu vou. Agora daqui deve ser só subida, sabe? E comecei a me estruturar, graças a Deus. Foi difícil, né? Todo o começo é muito difícil. E Mas, assim, comecei a estudar. Comecei a estudar, eu tenho um cara, eu tenho histórias engraçadíssimas, né? O que vou fazer? Então, chegou um momento, por exemplo, essa é boa de contar, que eu falei, não, vou botar um serpentário, porque eu vi que veneno de cobra dá muito dinheiro. É? Aí, eu estava estudando enfim, vi uns números assim de veneno de cobra. Eu falei, meu Deus, esse negócio é bom demais. E aí cheguei para ele e falei, ó, eu vou criar 2.000 jararacas. Meu irmão, ela deu um berro dentro de casa. Ela falou, não, não, pelo amor de Deus, aí não, pare com você enlouquecer. Eu falei, eu tô doido mesmo, né? Rapaz, eu tô doido. Não, ó, eu vou voltar para minhas origens, né? Vou focar em vaca, vou focar em vaca, vou focar em ruminante. Deixa esse negócio de réptil quieto. Você produz o quê? Eu produzo 2.000 jararaca. A pessoa. Né? Eu produzo 2.000 gramas de veneno de jararaca por dia cristalizado. Mas, enfim, eu fui estudando e fui vendo que existe uma produção em laboratório em larga escala e a Índia faz um trabalho de ponta e que era impossível competir, né? Mas, enfim, estudei tudo, irmão. Estudei tudo. Meu pai era um cara muito estudioso e a gente tem vamos dizer, essa tradição e, e eu estudei tudo. Até que eu falei, não, eu tenho que abraçar o que eu amo de fato, né? Assim, não adianta eu ter vindo para cá e não fazer o que me completa, né? Que é mexer com gado, é mexer com boi, mexer com cabra. Então eu comecei a pesquisar, né? Porque em 93 meu pai faliu com a grande seca de 93. A quantidade de gado que meu pai perdeu, eu não tenho nem coragem de falar. Meu pai perdeu quase tudo. E então, quando eu voltei para cá, ele fez exatamente o que você falou. Ele falou: não venha que você vai se arrepender amargamente pelo resto da sua vida. É a pior decisão que você está tomando agora. E aí eu vim. E quando eu comprei minhas primeiras vacas Guzerá, quando elas desembarcaram na fazenda, ele me chamou e falou assim: rapaz, você enlouqueceu, vou lhe deserdar. Eu falei, mas peraí, homem, por causa de umas vacas. Ele, não, você tá doido, você vai sofrer demais, você vai passar pelo mesmo que eu passei. Não faça isso, brigou comigo, brigou. Passou meses brigando comigo.
E o povo todo dizendo que eu era maluco. O doutor João comprou vaca com zero, o homem é doido. Diz que vai tirar leite, é maluco. Enlouqueceu. E aí, e aí, assim, com o passar do tempo, ele foi vendo a sanidade das vacas, o resultado, a gordura das vacas, né? As vacas a pasto, comendo. Minhas vacas sempre pastejaram no começo, quando eu não tinha terra. Nos piores pastos dele, ele falou: Não, tudo bem, você quer criar umas vacas aqui? Vamos fazer um negócio, nós dois. Agora vamos comer só nos lugares batidos. Eu falei: Oxe, venha. Ao ponto de meu vizinho que tirava leite, um amigo meu de infância, que saiu da atividade esse ano, inclusive, do leite, ele me ligou um dia, em 2016, me ligou e falou: João, essas vacas aqui que tá na beira da pista, tu tá dando que ração? Eu falei: Nenhuma. Não, pô, fale sério. Que ração que tu tá dando a elas? Eu falei: Nenhuma, rapaz. Por quê? Rapaz, que gordura é aquela, meu irmão? Eu falei: É gado rústico, meu filho. É comendo galho o dia inteiro. Vá meio-dia para você ver. O gado todo, o gado Nelore e o gado mestiço que tinha na fazenda, todo debaixo das árvores, escondido, fugindo do sol, e as vacas comendo sem parar, sabe? Comendo jerema, comendo calumbi, que são árvores espinhosas, comendo tudo. São verdadeiras, são as colheitadeiras mais eficientes que eu já vi. Então, assim, Mas, pouco a mas, pouco, fui quebrando o paradigma. mas espera aí, deixa eu voltar um pouquinho, porque duas coisas que me chamam a atenção, né? O primeiro é, você estudou e tem um histórico familiar de ter passado por uma seca, perdas horrendas, né, medonhas, Medonha. e ainda assim você falou, não, mas eu vou aqui de novo. E dentro dessa decisão de ir de novo, tem, não foi qualquer gado, não foi de qualquer jeito. Como é que você procurou blindar, por exemplo, essa sua decisão da seca, de toda essa condição? E como é que foi como é que você chegou nessa conclusão? Primeiro desse gado e dessa forma de manejar. Ó, o gado basicamente era a negação do taurino, né? Porque o que sempre foi bem aqui foi zebu. O taurino na região toda ele sofre demais. João, Então a eu, ideia te- era que eu tenho uma audiência um pouco eclética. Eu vou te pedir para você fazer uma breve, bem breve, diferenciação do zebuíno e do taurino, para o pessoal entender. o zebuíno é o gado indiano, né? Nelore, Gir, Guzerá, e o taurino basicamente o gado europeu, holandês, Jersey, basicamente isso. Então assim, um é de clima temperado, o outro é de um clima, vamos dizer, tropical, certo? Então, quando eu trouxe para cá, eu precisava, eu tô dentro do trópico, né? Então, eu precisava trazer animais adaptados, não é isso? Outra coisa, eu não tinha dinheiro, tudo muito sacrificante. Precisei pegar dinheiro em banco, precisei me engarguelar para conseguir fazer as coisas, né? Apertar até a última gota. Então, assim, eu precisava de um sistema enxuto. A gente vive uma crise de mão de obra. Aí foram várias questões, né? Aqui, mão de obra é muito difícil. Como é que eu vou montar um sistema complexo se eu não tenho mão de obra, se eu não tenho dinheiro e se meu pai faliu nesse sistema? Se todo mundo na minha região que está nesse sistema está insatisfeito, né? A única pessoa que fala bem de leite na minha região sou eu. Você não tem um outro produtor de leite que chega assim, rapaz, leite é uma coisa boa. Você acabou de falar do seu colega aí que saiu, né? Eu fiquei até sentido que você falou. E o cara com Tá uma aí, vida. aí. uma- A mesma história minha. Vizinho de cerca meu, a vida toda dedicada à pecuária leiteira, mas baseado em Girolanda e holandês. E desde 2016 eu chamo ele. Chega para cá, vamos embora mexer com F1 Guzolanda, bota umas vacas Guzerá aí, começa a fazer conta, vamos fazer queijo. Ah, queijo eu não quero, faço iogurte, faço adoço, faço qualquer coisa. Não quis verticalizar e não quis mudar o foco do gado, e de fato torna-se insustentável, porque você com um sistema de trabalho, de domingo a domingo, duas ordenhas, gado europeu, irmão,
É enlouquecedor. Você faz uma Nesse ordenha pedaço de por chão, dia. hã? Você faz uma por dia. Faço uma. Só trabalho de segunda a sábado, domingo a gente descansa, uma ordenha e, e, o foco é dupla aptidão. Meu foco máximo é fertilidade, entendeu? Coisa que o gado taurino aqui não entrega. Hoje eu vi um negócio, fiquei triste, ô João. O pessoal aí esses portais de notícia aí do agro, né? Modelo industrial, comemorando a tecnologia CRISPR no gado para fazer um gado europeu adaptado para o Brasil. Para que fazer isso, cara? Um troço que a gente não tem a menor noção do efeito colateral disso. Mas a cada 5 anos, ou 3, ou 2, ou 4, eles inventam uma história dessa. Cai quem quer. É Cai quem... caríssimo. Pois é, mas eu tenho uma coisa que me perturba, que é o seguinte, cara. É, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu vejo a ecologia como uma coisa sacra. E os caras, rapaz, me jogam um gado baseado num desenvolvimento genético super agressivo. A gente não tem controle do negócio, não sabe que efeito colateral isso tem pra frente, não sabe se isso Entendi. mistura com outro ou não sabe nada, cara. É uma Mas irresponsabilidade em nome do. é, essa irresponsabilidade é tônica mesmo. A cada 2 anos vem uma planta milagrosa, vem um gado milagroso. E uma coisa que me pautava muito, assim, meu bisavô foi um cara, claro que outro contexto, mas um cara que enriqueceu muito trabalhando com gado. E aí uma coisa que eu falava assim, pô, meu avô ficou tão rico, tão rico, tão rico. Qual era o manejo de meu avô, de meu bisavô, bicho? As gramíneas praticamente nem, quer dizer, nem as gramíneas tinham chegado aqui ainda. Então era o gado pé duro comendo caatinga, né? E esse cara tirava leite, né? Como todo mundo na época tirava. Mas era uma pecuária a pasto. Claro, as margens encolheram, tudo encolheu, mas ainda pode ser viável. Então, comecei a ver assim a imposição da verticalização. Não dava mais para vender leite. Eu tinha que verticalizar. Para entrar no negócio, eu tinha que verticalizar. E você, Corte, corte, não tinha como eu ficar no corte. O corte não pagava a despesa da fazenda. Eu tinha que ir para dupla aptidão para ter lucro líquido. deixa eu te perturbar aqui, te interromper, desculpa. É, Perturbe o que você quiser. não, você já entrou com um pensamento verticalizado. Você já pegou Já as entrei vacas, já em sabendo que ia fazer verticalizar. queijo. Já. E já tinha feito algum queijo na sua vida? Só criança, só brincando. Meu pai formou a maioria dos queijeiros aqui da região. Todo mundo tem um pé ou um parente que trabalhou com meu pai. Então, assim, eu cresci vendo fazer requeijão todo dia, né? Especialmente nas férias. Então, assim, e outra coisa, minha mãe é muito massa, né? Minha mãe, às vezes eu falava assim para minha mãe, e minha mãe não me deu uma educação machista, minha mãe sempre me deu uma educação emancipatória, sabe? Assim, uma visão plena. Então eu falava assim, pô, minha mãe, eu quero comer uma moqueca hoje. E aí ela falava assim, você quer? Aí eu falava, quero. Ela falou, tudo bem. Aí ela saía, comprava os ingredientes, botava na mesa e falava, tá aí, ó. Eu falava, sim, mas você não vai fazer, não? Ela falou, não. Tá aqui os ingredientes, tá aqui meu livro de receita. Maravilhoso. E, e as receitas ela sempre anota errado, mas essa é uma outra conversa. Ó, isso aqui tá errado, porque ela não dá a receita, né? Quer dizer, ela tem uma cabeça assim, que deve ser a cabeça da mãe dela, de alguma pessoa. Tipo, as receitas antigamente eram segredos de Era segredo família. familiar, é. Então ela, ó, esse parágrafo aqui tá errado, isso aqui é o contrário, viu? Então não vá por aí não, senão você se perde. Então, Muito bom. eu eu sempre fiz trabalho doméstico e sempre cozinhei. Então, assim, fazer queijo, para mim, depois que eu dei uma pesquisada, eu falei, muito fácil. Claro que não é fácil. Mas, pô, já fiz tanta coisa, né? Eu sempre fui o cozinheiro dos amigos, então até o encontro, eu já fiz 14 quilos de mariscada pro povo, sabe? Já fiz de tudo, assim, em termos de comida. Então, para mim, sempre foi uma. Eu nunca vi o produzir em si como desafio, mas como uma realização, sabe?
Muito bom. Eu tenho conversado muito com as pessoas, né? Nessa questão da verticalização. Eu acho que, vou- enfim, seu viés antropólogo, meu viés sociólogo, né? E eu falo para as pessoas, eu falo, gente, a gente continua sendo colonizado, a gente continua pensando em produzir e entregar in natura da porteira para fora. Isso é o Brasil desde 1500. Agora, o cara vai na Itália e acha bonito, o cara vai na França, acha bonito, o cara vai na Portugal, Espanha, acha bonito. O cara vai, sei lá, no interior da Ásia, acha bonito, vai no interior do Japão, acha bonito. Mas no Brasil ele pensa em vender produto in natura, não funciona. Há aí também um resquício da escravidão, eu diagnostico. Porque quando eu comecei a entregar leite, eu ouvi umas duas pessoas, porque eu pegava o leite e eu entregava, né? Eu vi as duas pessoas falando, ó, o doutor quebrou, o doutor tá pobre. Aham. Então, assim, o braçal é visto sob um viés negativo. Quando eu comecei a fazer queijo, a mesma coisa, né? As pessoas não racionalizavam muito bem isso. Algumas pessoas, claro, né? Porque a base da pirâmide está acostumada, né? Mas, assim, determinadas categorias, inclusive pessoas mais humildes, com certeza, viam com certo ar de desprezo. Então, isso explica muito o fato da gente não querer botar a mão na massa, sabe? Tem um. O Wendell Berry fala disso, né? É um poeta agrário americano. Ele fala da doença da especialização. Ele chama a doença da especialização. E aí tem um trecho lá do livro dele que ele discorre sobre isso de maneira muito bacana e falando exatamente sobre a vida de uma pessoa agrária, né? O quão generalista a pessoa tem que ser e o quão mutilado das nossas dimensões o especialismo nos torna, porque aí você, por status, né, por valores culturais impostos, a pessoa acha que ela não pode. Se você faz um pouco de coisa com a mão, você é menos intelectual ou tem menos sucesso, ou tem. E aí ele coloca como que isso está, na verdade, levando as pessoas a não estar preparadas a criar a própria autonomia. Porque não sei não sei o futuro da economia, mas eu não vejo a possibilidade da narrativa linear que a gente tem de que todo mundo vai viver de ar-condicionado e com trabalhos confortáveis. Isso é uma maluquice, cara. Não vai ser possível Há isso, quem não. diga que a profissão do futuro é encanador, eletricista e pedreiro, né? Rapaz, eu morei fora há muitos anos, né? Os carpinteiros, os construtores, eram caras que se aposentavam muito novos, 45, 50 anos, com muita grana. Porque nos países de primeiro mundo, essa dicotomia entre o intelecto e o corpo, né? Fez com que as pessoas que eram pragmáticas e físicas fossem muito bem pagas. Ao contrário do Brasil, aqui a gente acha que é subemprego, né? É. E na verdade não tem nada de subemprego e também não é sobre você ser encanador ou ser uma coisa ou outra. É sobre você ter habilidades generalistas para criar uma vida boa, né? Uhum. Mas é interessante que enquanto você entrega leite, você era o doutor que estava quebrado. Mas aí quando o seu queijo ganha prêmio fora do Brasil, aí você fica chique de novo, né? É. Essa parte é interessante, né? Eu comecei a fazer queijo e comecei a. Não, eu tenho histórias assim sensacionais. Eu entregava o leite e tinha uma pessoa que só queria meu leite. O leite do doutor já chegou. Só bebia meu leite. Porque só confiava no meu leite. E você entregava leite Esse cru. Pegava leite cru. Esse foi um detalhe. Depois eu soube que tinha uma pessoa que fazia queijo, que só fazia queijo com meu leite. Porque esse meu leite tinha rendimento. E depois eu soube que no laticínio que eu entregava leite, meu leite passava na desnatadeira 2 vezes. Aí eu falei, oi. O menino falou, oi, doutor. Rapaz, que leite gordo. Esse tu dá o que às tuas vacas? Eu falei, nada. Nada no sentido de não dou ração, né? Sim. E, e aí isso me fez, isso acendeu aquele alerta. Eu falei, de fato o leite é muito bom. E meu leite era muito doce. O leite é muito, o leite das vacas é muito bom dentro desse sistema.
E aí eu comecei a fazer queijo. E os queijos que eu comecei a fazer, eu ficava muito emocionado. Eu comia uns queijos assim, eu falava, não é possível. Eu tô arrepiado até agora, só de lembrar. Eu falava, rapaz, como é que isso aqui é? Como é que eu consegui fazer isso, meu Deus do céu? E eu comecei a falar para as pessoas, meu queijo é muito bom, meu queijo é muito bom. E aí a galera começou, João megalomaníaco. Repare, olha, repare. Repare que o leite de João é o melhor do mundo. Não, e o cara vai de doutor quebrado a megalômano em um queijo. É, fazendo o gado de João é o melhor do mundo, o manejo de João é o melhor do mundo, as pastagens de João é o melhor do mundo, tudo de João é o melhor do mundo. João tá ficando doido. Mais um diagnóstico. E aí eu mandei queijo para um concurso, né, para o Mundial em 2022. Um rapaz falou para mim, seu queijo não é bom? Eu falei, mande para o concurso. Aí mandei. Aí mandei 1 quilo, ele falou que eu era burro, que eu tinha que ter mandado uns 15 quilos para aumentar a chance de ganhar medalha. Eu falei, ô irmão, não sabia dessa. Eu não sabia, rapaz, dessa manha. E ganhei medalha de ouro. Então, quando eu ganhei a primeira medalha, ainda no Brasil, Mundial no Brasil, eu economizei saliva. Eu parei de precisar dar explicações. Aí as pessoas falaram, rapaz, não é que esse cara tá fazendo alguma coisa que preste mesmo. E quando eu ganhei a medalha, até agora são as únicas medalhas da Bahia no exterior em queijo. Aí eu estourei a boca do balão, né? Porque os franceses avalizaram o meu trabalho, né? E eu tenho passagens assim muito bacanas. Eu levei um queijo para o chefe do concurso comer, Messier Bartolomé, ele comeu o queijo, ele virou para mim e falou assim: isso é um queijo bruto. Eu fiz um queijo bruto, sabe? Com zero rebuscamento. Dei a ele, ele comeu, ele falou assim: você banhou esse queijo no vinho branco, não foi? Eu falei: negativo, não fiz nada. Você não fez nada, você não acredita. Eu falei: não fiz nada, chefe, fiz nada. Esse é o Fiz queijo, nada. esse é o meu leite. Peguei esse queijo, fiz a magia, botei para maturar na geladeira velha de minha avó, que está lá até hoje, é um Brastemp, caiu nos pedaços, entendeu? Não olhei para a cara dele, por 4 meses ele está aí. E ele falou: fantástico, fantástico, fantástico. Eu falei: porra. Então, assim, essa, essa, essas respostas, esses ganhos que eu tive foram que me deram coragem para seguir, sabe? E para entender que, na verdade, a loucura é sensibilidade, vocação e inteligência, sabe? Porque talvez eu tenha nascido para fazer isso mesmo. Talvez eu tenha um paladar muito bom mesmo. Talvez eu tenha, de fato, assim, um dom para perceber essas coisas, essas minúcias que passam despercebidas para alguns, sabe? A sutileza da coisa, né? De saber que o leite, quando eu estou dando palma, o gado, o leite é um leite inferior, sabe? Assim, inferior no sentido de ele perdeu sabor, ele perdeu complexidade. O consumidor não nota, mas eu noto, sabe? Na época da estiagem, eu sinto também algumas perdas, o impacto no produto. Eu sinto uma perda em determinados fatores do produto e ganho em outras. E o consumidor muitas vezes não nota. Mas eu noto isso e fico às vezes incomodado, às vezes fico feliz, enfim. Eu estava conversando com o pessoal que estava fazendo um trabalho comigo no final de semana, dizendo o seguinte, que essas coisas que a gente come e que as pessoas, assim, a nossa ordem social, né, o nosso conjunto de valores culturais tenta fazer a gente enxergar aquilo como gourmet, como elitizado. Elitizado, Eu acho isso a maior besteira que tem. Por- concordo. Porque, rapaz, vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, o nosso corpo, assim como você estava falando, antes da gente começar a gravar, você estava falando, né, que os indianos desenvolveram o Guzerá por 5.000 anos ou mais até, né? E obviamente é uma civilização inteligente, a Muito civilização, puro. sim, é uma civilização avançadíssima, né? Isso, a medicina mais antiga do mundo. Então, o nosso corpo vem se desenvolvendo também pelo natural
há milhares e milhares de anos. Talvez o Homo sapiens tenha, o Sapiens sapiens, talvez a gente já está discutindo agora, talvez tenha 300 mil anos, né? E o nosso paladar, ele não é uma coisa para diletantismo. O nosso paladar é o jeito do nosso cérebro de encontrar as coisas que são altamente nutritivas. Quando você Exato. come um queijo e vira o olho e fala, rapaz, que queijo? É porque aquilo ali é muito nutritivo. Não é à toa que uma civilização que é quase, ela não é toda, mas ela é quase vegetariana, tenha um queijo desse que é altamente gorduroso, porque o cara precisa daquilo. Então, Exato. assim, essa coisa do gourmet, do sabor da. Só que eu acho que a gente precisa fazer mais encontros. Eu acho que a gente precisa de mais farra, sabe, João? Eu tenho falado muito isso, a gente precisa de Uhum. farra. Porque assim, ó, um cara vai entender o que é um queijo muito bom, de mínima intervenção, quando ele fizer uma farra aí com você, ou tomar um café com você, e você mostrar pra ele esse queijo. E você. Eu tenho feito esse trabalho. Isso é maravilhoso, cara. Porque assim, o cara tem a oportunidade de encontrar um produto de excelência, de altíssimo valor nutricional, baixíssima intervenção, e reafinar e reharmonizar o paladar dele. Porque o cara tá comendo queijo no supermercado, aquilo é borracha, meu amigo. Organizar as ideias. Eu tenho feito assim dentro do trabalho, vamos dizer, emancipatório, né, assim no para consolidar o queijo artesanal baiano no estado da Bahia, porque principalmente na capital, a capital desconhece a produção no interior do estado. Eu tenho feito degustações e harmonizações onde eu apresento queijos, eu faço a curadoria dos queijos. A última turma tinham 30 pessoas, foi sábado passado, e eu apresento para eles a produção baiana. Eu faço a reconexão entre, um diálogo entre a história do queijo na Bahia, porque o queijo nasceu na Bahia, queijo brasileiro, pronto, João, vou fazer um parênteses bem rápido, desculpa. Uma, passa uma, dois. uma, uma amiga minha, uma colega minha, ela não me deu a fonte, mas ela estudou culinária fora e tal, e ela é baiana. E ela comentou comigo e eu nunca achei essa referência escrita e eu gostaria de achar. Mas ela disse que encontrou nos anais históricos de Salvador os jesuítas fazendo queijo de anta. Essa história existe isso, né? Disse que existe. Eu não achei a. Também já me foi dito. E aí eu pergunto, mas me mostre. Não, nunca aparece, É, entendeu? Eu acredito que foi tentado. Acredito. Acredito que foi tentado. Até porque foi um animal domesticado, né? Que era aquele animal de engorda, era aquele animal do quintal, enfim, era um animal que você prendia muitas vezes, sovava ele para comer mais gordo, inevitavelmente paria e inevitavelmente você vai puxar ali para ver o que é que sai. Provar, como eu bebi leite de jumenta, por exemplo, quando Mas, criança. enfim, fiz esse parênteses aqui meio desconectado, porque você falou desses encontros, né? Do queijo baiano. E eu entendo que você tenha falado do queijo baiano no sentido realmente de tudo que vem com ele. A cultura, o solo, os animais, o clima, né? Biodiversidade, né? Os diferentes biomas que a gente tem na Bahia. Né? A gente produz leite em todos os municípios da Bahia. Eu não sei em que município não se produz queijo, por exemplo, no estado da Bahia, porque eu sei que Salvador produz. Então, a metrópole produz, a região metropolitana toda produz, os municípios circunvizinhos, onde não se produz, a grande pergunta é onde não se produz, entendeu? É, no inconsciente coletivo do baiano, até pouco tempo, quando eles pensavam em queijo, pensavam em Minas Gerais, sabe? Então, o trabalho que a gente tem feito aqui É porque o é queijo de Minas de. Gerais é melhor, pô. É bom, o queijo é bom. É um queijo bom. O que a gente tem feito aqui é a reaproximação do consumidor com a tradição baiana do queijo e apresentando para o consumidor soteropolitano, em específico, os queijos que têm surgido na Bahia. Né? Então, assim, eu faço a conexão entre os tradicionais, que são basicamente três, né? Queijo coalho de vaca, queijo coalho de cabra e requeijão de vaca, e trago produtos de inovação para apresentar para eles o quão bons são os produtos feitos recentemente, criados recentemente. Então, assim, aí essa semana
uma moça me chamou ao final da palestra e me falou assim: você acabou comigo, velho. Você acabou com minha vida. Eu falei, por quê? Eu já sabia o que ela ia falar. Ela falou, porque agora eu não consigo mais comer o queijo do mercado. É uma Entendeu? Onde borracha. é que vende? Onde é que eu acho? Ó, no lugar tal vende, tal lugar vende, tal lugar vende. Ela falou, pronto. Obrigado. Olha, João, eu era um completo ignorante quanto aos produtos da Bahia. Agora, meu Deus do céu, o que, que é isso, sabe? Da mesma maneira que a gente tem promovido, por exemplo, a reconexão dos produtores com o coalho de qualidade e o requeijão de qualidade. Eu acho, Porque dentro não, dessa lógica perversa, só concluir, dentro dessa lógica perversa do mercado, para se manter no negócio, muitos produtores eles acabam produzindo produtos de qualidade inferior. Então, o requeijão, acredito eu, não só na Bahia, mas em boa parte do Nordeste, ele vive uma crise aí, porque o requeijão hoje ele tem vários aditivos. Então, eu faço requeijão só, com leite e sal. Então, eu também colho, assim, eu já devo ter colhido mais de 30 depoimentos, assim, pessoas que choram, pessoas que se emocionam, e todo final de degustação vem uma pessoa até mim e fala: João, obrigado. Eu me senti de novo na presença de meu avô, ou na presença de minha avó, ou com meu pai na cozinha, tomando um café e comendo um requeijão de verdade. Um dia que eu encontro, sabe? é, Então, eu e queria te outra falar. coisa, essa coisa que você falou, só concluir essa coisa da elite, é um problema, sabe? É um problema. O produto bom, ele não deve ser entendido sob o viés elitista, né? Ele deveria ser de fácil acesso, mas a gente sabe que, infelizmente, diante da lógica do mercado, existem há direcionamentos, né? A pessoa não tem poder de compra, termina comprando um produto de segunda, de terceira qualidade, de quarta categoria, É, né? enfim, eu quero te provocar em algumas direções, assim, com relação a tudo isso que você falou. Mas eu vou começar por esse final, que é o seguinte. Infelizmente, a gente não pode esperar que o produtor familiar produza num preço competitivo com o supermercado. Eu tenho falado isso para as pessoas precisam entender. E como as pessoas precisam de referência, aí trago uma referência americana. O Michael Pollan escreveu o Dilema do Onívoro há mais de 20 anos. E naquele livro, ele já discutia isso e ele fala o seguinte, rapaz, não existe alimento barato. Existe o alimento que o preço foi pago em algum lugar que você não está vendo. Então, você que tira leite, você que participa da manufatura, bota a mão na massa, trabalha junto com o seu funcionário, faz uma lida de passo, não tem condição de você entregar esse queijo no mesmo preço do queijo do supermercado. É impossível. Agora, eu volto na questão da farra, das degustações e da não elitização de uma coisa que não deve ser encarado como gourmet e como chique. O paladar deve ser retreinado. A gente foi alienado do paladar. E aí, Foi. Tematicamente. a outra provocação que eu te faço, na verdade, é para você explicar um pouquinho essa questão do requeijão, porque a Bahia, sei lá, o Sudeste talvez vai pensar em requeijão, vai pensar naquele requeijão cremoso. Eu acho interessante talvez você explicar um pouquinho esses queijos, né? Enfim, eu acho que vale a pena, porque nem todo mundo conhece o requeijão tradicional baiano, né? Requeijão, existem vários tipos de requeijão, mas basicamente é uma coagulação láctea, né? E a gente cozinha a massa na manteiga e no leite até ela dar um ponto de filagem específico, sabe? Quando De você fogo. anota suas receitas, você faz uns parágrafos para enganar os outros também? Não, assim, minha receita ela está escondida. Eu vou lhe dizer, assim, olhando no instante aqui, eu não lembro nem onde é que ela está. Mas tá na cabeça. Mas assim, eu não dou ela completa. Você vê que eu fui super superficial, Tô inclusive, vendo, eu tô porque vendo que negócio é. existem várias nuances assim. Hoje eu preciso me blindar um pouco da minha generosidade, sabe, Eurico? Sim. Porque eu passo muito tempo, eu presto muita consultoria e não cobro por todas elas, mas isso tem impactado muito minha vida financeira negativamente, né? É uma coisa que eu dialogo muito, assim, por exemplo, com minha esposa, que é minha parceira, né? De que, assim, é,
Não sei, esse ano eu devo ter trabalhado gratuitamente, assim, de bom grado e feliz da vida, e faço porque amo, mas, assim, pelo menos uns 15 dias gratuitamente, sabe? E isso impacta o orçamento. Então, eu preciso valorizar meu conhecimento, sabe? Valorizar meu passe e, ainda que eu cobre pouco, vou começar a cobrar, né? Então, especialmente por uma receita dessa que, tipo, o fazer um requeijão de verdade é caro, né? E, e eu perguntei para meu velho, eu conversei com ele, qual era a receita do requeijão dele. Então, ele me passou a receita do requeijão dele. E eu fui atrás da receita do requeijão de minha bisavó. Então, é todo um trabalho aí de reconstrução da memória, Mas ô, João, de hábitos. eu vou fazer um complemento. Com todo o carinho que você tem pela sua receita, existe um mérito seu muito grande na questão do manejo ecológico das pastagens e dos animais, porque isso se traduz em sabor. E isso aí, meu amigo, a pessoa para conseguir copiar isso, ela leva uma Ah, não, vida e não. nunca será igual. É. Nunca será igual. E eu vou falar assim, eu uso várias, eu uso várias artimanhas, sabe? O estado da arte passa por aí. Então, assim, eu fui entender como é que o indiano, ele corta o leite, né? E como é que ele produz a coalhada, sabe? Como é que o indiano faz isso? Qual é o saber indiano mais antigo que se tem notícia sobre essa questão, sobre esse ponto? Então, assim, eu passei muito tempo pesquisando até, e eu não entendo nada do idioma deles. Então, eu me pautei muito, assim, em textos em inglês e imagens. Então, assim, aí eu achei uma imagem, sabe, de uma mulher produzindo, e aí eu falei, nossa, como é simples. Eu já tinha pensado nisso, sabe? Então, eu faço uma adaptação. Mas você não vai revelar a imagem pra gente, não? Como é que ela fazia, não? Jamais, jamais. Então, tipo assim, eu faço uma adaptação e eu tenho vários detalhes. Meu requeijão tem vários detalhes. Porque, assim, a assistência técnica, com todo respeito às exceções, e elas são maravilhosas, existem, graças a Deus, mas, assim, a grande escala da assistência técnica hoje, em derivados de leite, é de viés industrial. Quando você traz uma pessoa dessa para dentro da sua queijaria artesanal, ela te dá o. Ela não te ajuda muito, né? Ela te dá coisa. E chegou num momento aqui que eu comecei a fazer o contrário do que a assistência me dizia, E começou a dar né? certo. Tipo, não, é tipo assim, meu queijo estufou. Não foi um estufamento precoce, foi um estufamento tardio por outras bactérias que não coliformes fecais. Joia, eu não sabia disso, mas eu entendi depois. Quando eu falei para a assistência técnica que tinha estufado, ela falou, é coliformes. Eu falei assim, pô, mas coliforme? Não é coliforme. Aí eu falei, resolve como? Aí ela falou assim, Joga fora. né, jogar fora, com certeza. Inclusive, tem um amigo que jogou 200 quilos de queijo fora há 3 meses, porque não sabia disso, e conversou comigo gratuitamente, ajudei ele. E outro rapaz também aqui, que mexe com queijo de cabra aqui na Bahia também, outra consultoria gratuita que eu dei, salvei a vida dele também. E, e ela falou assim, como é que eu resolvo? Aí a pessoa falou assim, menos tempo de prensa. Aí eu falei, ó, estranho. Acho que não tem nada a ver, eu vou botar mais tempo de prensa. E comecei a fazer o contrário das coisas, sabe? E, por exemplo, tem uma coisa muito bacana, assim, meu leite é muito doce, Eurico. Meu leite, minha massa não salga, não, irmão. Para eu salgar minha massa, eu tenho que usar percentuais absurdos de sal. E, e as pessoas, a assistência, por exemplo, tinha um padrão de colocação de sal, né? Ó, tantas gramas. Eu falei, mas não salga. Ah, bote mais. Eu falei, não, vou botar menos. Eu vou aceitar a doçura do meu produto. Então, assim, a qualidade do meu produto hoje, meu produto é frutado, meu queijo principal, hoje ele é um queijo frutado. Você cheira ele, uma fruta, sabe? É por conta dessa compreensão da sutileza e do rebuscamento de algumas questões do processo, mas também da aceitação do valor da matéria-prima, da compreensão do que é essa matéria-prima, sabe? Que é produzida nesse sistema que você falou, um sistema de manejo ecológico, com gado adaptado,
no qual eu não penso só sobre o viés do boi, sabe? Eu não estou preocupado só com o que o boi come, eu estou preocupado com o que o ambiente pede, entendeu? Pois é, e Porque se o ambiente. isso tudo vai no queijo, cara. Isso tudo tá no queijo. Então, eu tenho assim, eu não tenho só plantas que o gado come no pasto, eu tenho tudo o que vier, eu dou a oportunidade que fique, em maior ou menor quantidade, certo? Porque os ganhos são múltiplos. Eu vou te dar uma coisa um exemplo muito básico. Quando eu cheguei aqui na fazenda, não tinha uma planta chamada banha-danta, uma árvore. Ela foi exterminada pelo produtor, pelo dono anterior. Quase tudo foi exterminado pelo dono anterior, dessa fazendinha que eu comprei a primeira. E é nessa lógica simples de limpar pasto. Fazer É. aquele pasto Só pradaria. ele deixava alguma madeira de lei, só isso. E, e aí nasceu uma árvore linda, rapaz. Nasceu um arbusto, né? A priori era um arbusto. Lindo, lindo, folhudo, uma folha larga, grossa, perfumada. Eu falei, isso aqui, o gado deve ficar doido quando vê. E imediatamente botei o gado no pasto, as vacas devoraram elas. Na primeira cheirada, pelaram, né? Os dois pés de pau que tinham nascido. Aí eu saí na minha pesquisa. Converso com um vaqueiro, converso com outro. Cheguei numa beira de rio, vi um pé. Eu falei, ó, isso aqui é um pé. Olha o tamanho, não é arbusto, é árvore. Conversei com meu pai e com o vaqueiro velho amigo nosso, isso aqui é banha-danta. Aí fui pesquisar, é a planta preferida das antas, de consumo das antas. Disse, por isso que o nome é banha-danta, é o que dá gordura na anta. Quer dizer, isso não estava na fazenda. E isso só apareceu porque foi num pasto, e isso foi um trabalho de manejo que eu comecei, eu abandonei esse pasto, né? Eu falei assim, tudo bem, esse aqui eu vou fazer intervenção mecânica, esse aqui eu vou fazer um plantio a lanço, e esse aqui eu não vou fazer nada, vou ver o que, é que vai acontecer, né? Nesse que eu não fiz nada, houve um boom de biodiversidade muito grande, por outros fatores, né? Porque é o pasto, inclusive, mais longe da casa, que as vacas na época comiam menos. Então, o subpastejo promoveu uma brotação mais diversificada, e essa brotação diversificada, hoje eu enxergo, favoreceu essa estratificação de elementos biológicos, porque mais árvore, mais plantas, mais variabilidade, mais nutrientes, e o banco de sementes que estava ali começou a ganhar vida novamente. Então, hoje eu tenho assim, dentro dessa lógica, eu tenho, retomando o raciocínio, tanto essas árvores que são excelentes para a produção e que eu não projetei tê-las, eu não sabia nem que elas existiam, porque a gente já caiu naquela fase do esquecimento, do desconhecimento do que é o ambiente, sabe? Tem coisa aqui que eu não sei o nome e tenho que pesquisar a fundo para conhecer, principalmente com os velhos, e até a concepção de que isso aqui o gado não come. Isso aqui é altamente prolífico, invasor, né? Entre aspas, é nativo. Se eu deixar, vai tomar conta, mas eu tenho que ter, porque algum outro animal. Isso aqui está trazendo nutrientes que outras plantas não trarão, isso para mim é óbvio. E algum animal que favorece o equilíbrio do meio ambiente vai se valer disso daqui. E eu já tive provas e provas disso. Teve uma praga de gafanhoto aqui, meu irmão, em, em 2019. Tem uma árvore aqui chamada, um arbusto chamado carrancudo, que virou uma árvore de pequeno porte, que ninguém deixa. Meu pai é furioso comigo porque eu deixo os carrancudos brotarem e se desenvolverem na minha fazenda. Ele fica indignado. E quando deu a praga de gafanhoto na fazenda dele, na minha não deu. E é rotineiro as pragas darem na região e não dá na minha fazenda. Quando eu fui, eu falei, não é possível, porque a fazenda dele é colada na minha. O pasto que deu gafanhoto é colado da minha fazenda. Quando eu fui na minha fazenda, sabe o que, é que os gafanhotos estavam comendo, meu irmão? O carrancudo. Então foi tipo uma barreira biológica, entende? Aí eu falei, a minha questão conceitual e para alguns essa loucura que é permitir a presença de tantos elementos biológicos, dá certo. Fez sentido aqui, ó, Sim. entende? Mas, Mas mas, falar, mas João, tem
um mérito muito seu de novo, né? Porque assim, veja, primeiro o mérito de conseguir protagonizar uma vida fora do convencional urbano, né? O mérito de enaltecer as qualidades do queijo que vem de um gado adaptado, que vem de um lugar cuidado ecologicamente. Então, assim, tem muitos méritos que estão ligados com uma coragem mesmo de ir contra a corrente. Isso aí é evidente na sua história, né? Obrigado. Tem um lance interessante, João. Enfim, né, eu troco com alguns produtores que são de fora do Brasil. E em alguns lugares, os caras têm tido muito sucesso com o pasto, né, o pastejo ultra denso, mas, de novo, no Brasil tudo vem um pouco distorcido, né? A coisa vem um pouco. O pessoal traz só o que quer e o que não. Enfim, aí algumas coisas não traz e não fala que era daquele jeito. Então, por exemplo, essa coisa que você trouxe agora da biodiversidade, vários produtores lá fora dizendo assim: olha, a gente está manejando agora as nossas áreas para uma diversidade mínima de mais de 70 plantas. A gente está trazendo de volta é, as árvores e os arbustos. Em alguns lugares que os caras têm área para isso, nem todo mundo tem área, né? Mas aonde os caras têm área para isso, em regiões semiáridas, os caras têm feito descanso de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E Tem que ter o, muita. e o relato deles é exatamente esse seu, que é um prazo que traz plantas que não vinham se não tivesse prazo, mas que uma vez estabelecidas, aí você consegue manejar com elas sem elas saírem do sistema de novo, né? Uhum. Mas aí, de novo, o cara precisa de área, porque imagina, você vai ter um diferido ali que vai ficar quase 2 anos parado, né? Eu Precisa. vou, eu vou, eu vou trazer dois adendos aqui para você. Quando eu cheguei aqui a gente tem uma árvore que é odiada, que é a jurema. A jurema, não sei se você conhece a jurema. É a árvore, acho que é a planta que tem maior né, DMT no mundo. Sim, tem nas cantigas, né? É, tem até religião. Enfim, os índios consumiam Você o chá conhece a o, partir da você conhece o cancioneiro popular aí de Santa Amaro, né? Do Maculelê? conheço. Pois é, Eu você sou, bebeu Jurema? sou capoeirista, eu fiz capoeira Angola durante muito tempo, estou retomando agora que eu estou com dois meninos pequenos, e conversa vai, conversa vem, cantarola uma coisa, cantarola outra. Os meninos agora estão apaixonados por capoeira, estou tendo que treinar com eles agora. Então, ali de Santa Amaro, eu conheço muito Santa Amaro, já trabalhei lá, no É porque Recôncavo, o cancioneiro do Maculelê, né? Você bebeu Jurema, Voz MC se embriagou com a flor do mesmo pau. essa eu não conheço. Depois eu te mando, é um cancioneiro popular do Maculelê de Santa Amaro. E tem uma música que ela gira em torno da cerimônia da Jurema, né? Só que todo mundo canta sem saber o que é. Ah, sim, com certeza. Aqui, enfim, a Jurema aqui é execrada, então, e dizem que ela esquenta a terra, porque só ela vinga em áreas degradadas. Então, a pessoa olha uma área degradada, quem é que está lá? A Jurema. Está degradada por quê? Ela não está degradada porque eu sou incompetente. Não está degradada porque eu fui ignorante. A culpa é do elemento biológico. Então, culpam a Jurema e exterminam ela. Só que a Jurema é a única que tem condições de se desenvolver numa área degradada por conta do tipo do sistema radicular dela, que é de superfície, altamente prolífica, sabe? Toma conta mesmo, especialmente de áreas degradadas. Em partes bem manejadas, ela vai muito bem, obrigado, e não exerce essa infestação que se diz. E aí comecei na minha roça aqui, meu funcionário me falou que a gente já tirou mais de 1.000 estacas de jurema. Quando você chega na minha roça hoje, você fica abismado com a quantidade de jurema que tem. Né? Se eu te disser que eu tirei 1.000 estacas, você não acredita. Então é uma árvore que o gado come, é uma leguminosa que o gado come o ano inteiro. Chova ou faça sol, o gado come todo dia, Eurico. Produz estacas de qualidade. E a estaca da Jurema é torta. E daí? E daí? E daí, irmão? Uma estaca está custando R$ 7, já tirei 1.000. Olha a economia que eu tive.
entende? É, é uma árvore que só traz benefício, uma árvore, é uma planta santa, ainda por essas questões religiosas, e ela é super estigmatizada na região. Mas aqui eu faço um bom trabalho com ela. Fazer uma pergunta com relação a esse negócio do pasto. A gente acabou indo nessa tangente aqui, mas ela é interessante para mim. Depois vamos falar do leite cru. As pessoas não valorizam muito essa questão do pasto diversificado, do elemento da árvore ali e tal, né? E o gado, principalmente as raças adaptadas, né? Ou sem raça, enfim, eles romaneiam. Qualquer pessoa com capacidade de observar sabe que o gado não come só embaixo, o gado romaneia também. Sim, E eu acho muito interessante, a gente perdeu algumas coisas que são da cultura do clima temperado, mas que são de muita autonomia. Uma delas, por exemplo, é a questão de fazer feno de árvore. Porque o cara não tinha maquinário para fazer feno, para embolar feno, para compactar o feno e tal. Então, antes da gente ter esse maquinário, que não é uma coisa tão antiga assim, as pessoas faziam poda e botavam para secar no celeiro. E depois ofertava aquela poda para o gado. Então, o gado europeu, o taurino, comia uma quantidade de sais, de taninos, de fitoterápicos enorme, porque tinha acesso à árvore. Então, mesmo aquele lugar que é supostamente aquele pastinho verdinho, bonitinho, não é bem assim. E a gente perdeu isso. E, e eu acho interessante, de novo, no desenvolvimento do seu negócio, né? Que você vem criando de volta, é praticamente um silvopastoril, não é pasto só, né? É um não. silvopastoril. A fenação, ela tá em pé, né? Eu uso gramíneas adaptadas, tipo o búfalo. O búfalo, ele fica fenado em pé no pasto, então não tem um trabalho de cortar e estocar. Sim, Da mesma maneira, eu priorizo não, eu não combato árvores, por exemplo, que o gado não consome enquanto verdes, mas consome quando secas, que é, por exemplo, a catingueira, a pau de rato, caatinga de porco, que é a mesma árvore, né? Que é também uma árvore muito perseguida, mas que produz muita folha, e essa folha, quando seca, especialmente no período mais difícil do ano, forra o chão, e o gado acolhe totalmente. Então, eu faço esse trabalho de fenação da maneira mais barata que posso, né? O que a gente foca aqui, o que tem sido um ganho grande aqui na região, no Nordeste como um todo, Nordeste seco, é a palma, né? Eu faço uso da palma enquanto complemento em períodos críticos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a palma. Eu tenho visto o pessoal no semiárido adotar muita palma. Aí é um pensamento meu, eu não sei nem se ele é verdadeiro ou não, é só uma opinião, ainda rasamente infundada. O foco na palma, para mim, tem feito com que as pessoas não tenham o foco num objetivo que é muito importante, que é 100% de cobertura de solo o ano inteiro. Eu preciso Exato, saber manejar minhas gramíneas e as minhas árvores para ter o que funciona o ano inteiro exato. e ter talvez a palma até colhida a pasto, igual você falou do feno, o feno em pé, talvez tenha a palma, mas a palma no pasto, né? Hoje a grande tendência é a pasto. Há poucos anos atrás era mecanização, só que uma colheitadeira de palma custa R$ 100.000. Aí caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha. E aí agora o foco mudou para pastejo direto, que é uma grande solução, excelente solução para períodos críticos. Mas como você falou, tem se criado sistemas baseados em palma. Há quem ganhe dinheiro com isso. Eu vejo as pessoas, de fato, ganhando dinheiro, satisfeitas. É possível montar modelos dessa maneira, é possível montar modelos dessa maneira. Especialmente se você é pequeno, tem pouca área, entendeu? Você Mas eu, vai, mas eu, vai mas eu vejo o negócio da palma igual você falou da Jurema. cai nisso que você falou. Deixa eu só concluir, cai nisso que você falou. Eu tenho um amigo aqui, ao qual eu visitei, que montou um sistema desse. Ele tem muita terra, mais de 1.000 tarefas de terra. Ele montou o sisteminha dele de palma. É palma para vaca holandesa todo dia. E 900 tarefas da fazenda estão esquecidas.
E aí eu falei para ele, mas se você tivesse essa mesma quantidade de palma fornecida para um F1, para uma Guzolanda, e se valendo dessas 900 tarefas de terra, esse gado, essas F1 pastejando essas 900 tarefas, seu ganho seria muito maior sob o ponto de vista geral. Aí vem a questão da limitação, né? Não, mas aí tem dificuldade de manejo, porque o gado vai para longe, e aí vem uma série de explicações que não se encaixam bem, tá? Eu acho Enquanto que, resposta. eu acho que nos Mas falta muito concordo alfabeto. totalmente com você. Desculpa. Não, eu acho que nos falta muito alfabetização ecológica, porque assim, como você colocou, a Jurema vem para curar um território degradado, não é ela que degrada o território. A É, palma vem para segurar a água num território degradado. Ela não, a função dela é num ambiente extremo que não está conseguindo mais guardar água, que não está conseguindo mais fazer fotossíntese, e ela vem ali como um último recurso da natureza para se manter fotossintetizando. E aí você transforma o remédio. o território numa fábrica de palma, que é a planta menos desenvolvida para complexificar o solo. Eu acho que ela pode, deve ser um complemento, óbvio, né? Mas eu acho que, de novo, eu estou falando isso aqui vendo a distância, enfim, com a minha leitura à distância. Eu não tenho muitos dados para falar sobre isso. Mas eu percebo que é um viés, porque aí você coloca toda a atenção na palma e aí começam outros erros. Por exemplo, a palma adubada quimicamente. O André Voisin, ele escreveu um livro que chama Solo, Gramíneas e Câncer, no final da década de 50 do ano passado. E ele já dizia nesse livro, ele disse, olha, o lugar adubado quimicamente bloqueia em até 100% vários minerais, um deles é o cobre. E quando o animal não tem acesso ao cobre, ele desenvolve uma série de desequilíbrios e, eventualmente, esses desequilíbrios se manifestam no ser humano como câncer. Olha o quanto a gente está atrasado. O cara escreveu isso há quase um século. Essa adubação química tem sido posta recentemente como uma grande solução, né? Sido vendida como uma tecnologia de ponta agora. Pois é, mas, de novo, se a pessoa não estuda, ela cai nisso daí. Mas se a pessoa estudar um pouco, a gente tem histórico de produtores rurais que documentaram o efeito da adubação química constante. Por exemplo, a pessoa que ela pode ter acesso à sua receita familiar mais secreta, mas se ela for produzir com adubação química, o queijo nunca vai ter a densidade nutricional e o sabor do seu queijo. Porque, de novo, eventualmente, é isso, a densidade nutricional está diretamente ligada com a saúde do solo. Se você está tentando enganar o solo, você vai ter que pagar esse preço em algum lugar. Esse preço vai Sim. ser pago em moléculas que dão sabor às coisas e vai ser pago em nutrição, que não vai estar presente no alimento. Não E tem em jeito. micro-organismos, né? É, não A tem jeito. diversidade de casos aí vai ser reduzida. O grande ganho do meu produto creio eu, que é a elevada biodiversidade que eu tenho de micro-organismos. Aqui é o único lugar no município que tem EMA. Eu já vou para outro extremo com você. Só tem EMA aqui. Passarinho em abundância, você só vê aqui, entendeu? Então, isso são outros sinais dessa biodiversidade, sabe? Isso é maravilhoso, João. E vamos lá. Aí eu estou falando aqui, né, de elementos fitoterápicos, de compostos fitoquímicos que dão sabor, que trazem nutrição, etc, etc. E você escolheu saborear isso e educar as pessoas com relação a esse sabor da maneira mais natural possível de novo, com a menor intervenção possível de novo, que é o leite cru e o queijo de leite cru. E aí você foi chamado de maluco de novo, eu aposto. Fui chamado de maluco de novo, porque a questão é muito óbvia. É, assim, eu vou fazer queijo, eu quero ganhar dinheiro. Comecei assim, vou fazer queijo para ganhar dinheiro. Tomei um curso, cheguei para a pessoa, falei, minha amiga, você me botou 5 horas dentro de uma cozinha para fazer um queijo. Eu quero fazer um queijo em 50 minutos. Ah, João Pererê Parará. Eu falei, e leite cru? Porque eu tive a coragem, por exemplo, de consumir, voltar a consumir leite cru.
Meus avós consumiram leite cru, meu pai consumia, eu fui criado com leite cru, e meus filhos bebem leite cru desde os 6 meses, seguindo a orientação do Conselho de Pediatria de não sei de onde é que minha mulher impôs essa condição. Leite materno exclusivo até os 6 meses, depois daí pode introduzir leite de vaca. Cru. Então, eu tive essa coragem. Contra todos os pediatras do mundo, meus meninos não têm verme, não tem uma ameba, não pousa nem uma mosca nos meninos. Se você vê os meninos, parece um troglodita. São fortes, né? Os meninos são densos. Meu compadre pega meu menino mais velho e fala: rapaz, comeu cimento, foi? Comeu metais pesados, né? Que você não está comendo o quê? Sabe? Claro que não é só Uhum. leite, mas faz parte de todos os hábitos aqui em casa. Mas voltando ao leite, eu fui para o que me dá mais dinheiro. O que é que me dá mais dinheiro? Aí, de novo, eu encontro nessa equação. Caminhar com a natureza é o que dá mais dinheiro. Sim, porque você corta todos os insumos, É, aí pronto. E aí eu estudei um francês, que agora eu não lembro o nome dele, eu sou péssimo para nome, que é o cara terrível para nome. Ele tem um livro, né, produção de queijo natural. Pô, não lembro, deve ser ele. Não lembro o nome. E ele falava assim, ele pregava, né, a menor intervenção possível no produto. Eu falei, porra, era tudo que eu precisava ouvir, bicho. Era um francês me falando isso. Aí comecei a fazer um queijo de leite cru, onde eu ia inclusive contra a lógica francesa, né? Que é a lógica do toalete, da escovação, da viração, da manipulação, do não sei o quê. E criei um queijo com terroir da Caatinga. Você não consegue copiar meu queijo. De fato, você não consegue. Porque o sabor é muito específico. E para além dessa peculiaridade que já manifesta nele, uma coisa que eu tenho que falar é que na França, as medalhas que eu ganhei na França foram com queijos que eu banhei com quixaba, que é uma árvore da caatinga, é uma prima, eu quero crer que seja uma prima da jabuticaba, e o araçá, que também quero crer que seja uma fruta nativa da caatinga. Esse araçá é específico, que eu só tenho um pé na fazenda. Então, eu fiz uma infusão de. Não foram só essas frutas, né? Mas a receita, é claro que eu não vou dar. Mas eu fiz uma infusão Ah, de especiarias, fiz uma infusão de especiarias com vistas a favorecer o o mofo selvagem da caatinga baiana, né? E mandei para a França um produto totalmente baiano. Leite cru, fermento próprio, banhado com elementos exclusivamente da caatinga. Então eles chegaram lá e se depararam com um produto único, incomparável. Acabou, entendeu? E daí daí a medalha, né? Quero crer que as pessoas que comeram falam assim, eu nunca provei isso, sabe? você encontra críticas ou resistência com relação à questão sanitária por causa do leite cru? A, a, a dificuldade, as dificuldades começam com o Estado como um todo, né? Você E trabalha, desculpa, você trabalha com aquela conjunção da inspeção municipal e o selo arte? a minha inspeção é municipal. Mas você tem o selo arte. Está o selo arte no estado da Bahia. A Bahia só tem 5 produtos com selo arte. Minas tem, da última vez que eu estudei isso, Minas tinha 237. O selo arte na Bahia, a visão higienista de algumas pessoas do estado inviabiliza o avanço do selo arte na Bahia. Enfim, sob o ponto de vista legal, a Bahia está muito atrasada. Minas, por exemplo, tem 60 anos à frente, na nossa frente, assim, em termos legais, sabe? Minas foi muito. Fora, assim, o trabalho magnífico dos produtores, fora a, a aptidão do ambiente para a produção de queijo. Mas Minas fez 9 presidentes da República, sabe? A gente nunca fez presidente nenhum e a gente tem ficado assim na rabeta da legislação. Ficamos para trás e é algo que é uma outra briga que eu comprei, que me trouxe muita inimizade.
e muitas amizades boas, mas assim, muita resistência à minha pessoa hoje, foi essa em ter encampado a necessidade de avanço legislativo, sabe? A gente tem, não só eu, mas a associação da qual eu faço parte e outros atores, temos batalhado bastante pelo avanço legislativo no estado da Bahia, porque a gente só quer produzir com dignidade, irmão, e se manter no campo e produzir produtos de qualidade, porque, inclusive, os consumidores estão pedindo demais por isso, sabe? Eu não consigo atender a demanda. Tem gente que já estava indignada comigo porque pediu queijo tem 60 dias eu nunca entreguei. Sabe, me liga e fala assim, rapaz, qual é o seu problema comigo, bicho? Tem um amigo meu advogado que me ligou. Eu falei, ô doutor, rapaz, é a correria. Rapaz, 60 dias, bicho, você não me levou meu queijo, sabe? E assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de apoio, graças a Deus a gente tem tido muito apoio agora, mas falta um pouquinho mais de apoio, especificamente no campo da legislação, Essa questão, para não afrouxar as normas, sabe? Mas para essas pessoas que se entendem especialistas darem um passo atrás e falarem assim, pô, eu nunca bebi leite cru, eu nunca fiz um queijo na minha vida, sabe? Existe um mundo muito maior do que a universidade que eu fiz há 15 ou 20 anos atrás. Esses referenciais americanos, todos que eu foram introjetados na minha cabeça, não são a única forma de pensar a produção, sabe? Talvez esse pessoal tenha alguma razão, né? Talvez a gente devesse copiar Minas em alguma coisa, talvez em alguma coisa copiar a França, talvez em alguma coisa copiar o Reino Unido, e dar a possibilidade desse povo sobreviver, bicho. essa questão ela é muito complicada no Brasil porque a gente fica na mão de uma burocracia e é uma burocracia que ela tem o modelo industrial introjetado nela. Então ela olha para o pequeno com desdém, ela não olha para o pequeno como um artista, ela não olha para o pequeno como um cara inovador, ela não olha para o pequeno como um cara engenhoso que consegue se viabilizar e viver bem apesar do tamanho. Ela olha para o pequeno como um cara a ser esmagado, incorporado, incluído e vendido e passado para uma Mas fazenda maior. Mas quando ele visita a avó, ele quer a comida da avó. Quando ele Isso. visita a avó, ele quer o doce da avó. Ele sente saudade do doce da avó. Ele quer a comida da tia. Quando ele vai numa feira, se o preço do orgânico tiver bom, ele só compra orgânico. Quando é São João, ele só quer coisa da roça. Tá Sim, entendendo? sim, Na hora de canetar, é indústria, sim, sabe? Mas na hora de consumir, essas pessoas, né, elas querem consumir saúde e sabem que a saúde está no produto do pequeno produtor. é isso. Né? É, é isso. Ô, João, e aí, nesse sentido, você criou uma associação que eu acho interessante também a gente falar um pouquinho sobre isso. Você já foi super generoso aqui com o seu tempo, mas eu acho que vale a pena a gente dar um passeio com isso, porque é uma associação e para pequenos e microprodutores. Ela é exclusivamente baiana, ela é exclusivamente para quem produz. E aí a gente vinha conversando e você me falou um negócio muito interessante. A ideologia dela é a dignidade do pequeno produtor. E eu achei isso É. muito bacana. Como que você encabeçou isso aí? Eu encabecei quando eu comecei a produzir queijo e eu venho de uma tradição política, né? Assim, meu pai é um cara envolvido em política, eu quero distância da política essa política, assim, eu nunca vou me candidatar a nada, sabe? Mas eu sempre fui, eu tive dentro de debate político, né? E, e por ser antropólogo, por ser advogado, a dimensão política sempre foi muito relevante. E por ser uma pessoa que reflete sobre a realidade de modo geral. Qualquer pessoa pode estar nesse, essa, pode chegar a essas, às conclusões que eu cheguei. Não sou melhor do que ninguém. Mas, enfim, eu comecei a fazer queijo e vi que não havia legislação. Aí eu soube de um grupo de pessoas que discutiam legislação no estado da Bahia. Tentei participar. Falei com elas que eu tinha acesso, que eu tinha conhecimento, que eu era estudioso, que eu já ajudei a fazer muita coisa e que eu queria ajudar, não consegui ajudar. Depois eu fui limado, né, como a gente diz aqui na Bahia, posto de lado, jogado para escanteio. Isso já me
já me levantou um alerta. Eu falei, porque um grupo representativo que não é inclusivo, estranho. Depois eu pensei, é um grupo, não é só de produtor rural. Eu já fui começando a diagnosticar quais eram as minúcias que impediu o avanço do movimento no estado da Bahia e no Nordeste de maneira geral. E aí eu entrei numa associação maior da, da qual eu fiz parte, eu sou muito grato em ter feito parte, mas é uma associação que ela era de pessoas do Brasil todo. Não havia uma identidade, aquele pertencimento que nos faz gostar do que fazemos e estar onde estamos, sabe? Não havia identidade, era muito múltipla. As identidades eram muito múltiplas, pessoas do Brasil todo e pessoas de todos os ramos do setor. Então eu estava no mesmo grupo do Zap que o dono do maior laticínio do meu estado. Então eu estava aqui questionando uma coisa e o cara estava do lado oposto, sabe? Então, assim, eu comprei o desafio de montar uma associação apenas de micro a pequenos agricultores familiares e artesanais. Só a galera da base, sabe? Uma associação baiana, mas também ajudei a fundar a Cearense. Estou trabalhando para fundar no Ceará também, porque eu quero fundar uma nordestina, sabe? E, e fizemos um recorte artesanal, fizemos um recorte geográfico, e demos voz aos produtores. Só produtor vota, só produtor faz parte. Tem atores externos, tem. A gente quer que eles estejam aqui e eles vão ficar aqui até onde a gente quiser que eles continuem. No momento que não for mais interessante, a gente tira, mas eles não têm direito a voto, também não pagam anuidade. Está aqui porque a gente quer, sabe? E é uma associação que tem um pouco mais de um ano e meio, já é a maior do país. Já temos quase 60, não temos mais de 60, porque eu estou sem tempo para incluir o pessoal. Já peço desculpa aqui a quem está tentando, eu ainda não consegui. Mas já somos 58 associados, já somos a maior do país, para você ver assim, a lacuna que havia no Estado, sabe? A lacuna que havia no Estado. E não só isso, o quão relevante é o trabalho que a gente tem feito, o quão representativo foi e o quão simbólico é, porque as pessoas se sentiram representadas e fazem questão de estar no grupo, sabe? E isso fulmina novamente, tem muita assistência técnica e consultoria que diz que a associação tem que ter contrapartida, sabe? Não é só isso, não, queridos, sabe? A associação ela tem que ter uma identidade para ela vingar hoje, no mundo de hoje, nesse mundo multi-identitário e para alguns caótico, ela tem que ser um nicho, sabe, de pertencimento, de reconhecimento. Se olhar para o lado, você se enxergar, sabe? E isso, diante de toda a briga que a gente comprou, todo o trabalho que a gente faz, todos os avanços que a gente tem tido no estado da Bahia, isso foi o que gerou esse avanço a largos passos da Associação Queijo Baiano. Então, por exemplo, hoje a gente já teve no passado, a gente participou da realização do primeiro Festival do Queijo Artesanal da Bahia, que foi um sucesso absoluto, sabe? Teve engarrafamento, teve aglomeração de gente, foi sensacional. A gente está agora trabalhando junto à Secretaria de Turismo do Estado da Bahia já estamos agora na fase de visitações da Rota do Queijo Baiano. Olha que maravilha, cara. Então a gente vai partir de Salvador, o marco inicial será Salvador como o local do primeiro queijo brasileiro, e saindo de Salvador ela vai fazer um balão passando por 9 propriedades próximas à cidade de Salvador, que produzem produtos artesanais de excelência. E, assim, tem tudo para ser um sucesso, porque nada melhor do que você vender em sua própria casa, sabe? Sim, Nada melhor. sim. E há um ganho agregado grande, né? Porque o turismo de experiência está em voga. As pessoas querem a reconexão com o campo, com as origens, com as tradições, com as raízes, com a natureza, entendeu? As crianças clamam por isso, sabe? Eu vejo isso todo dia. Meu menino, a gente mora a 10 quilômetros da roça
E quando meus meninos botam o pé na fazenda, meu olho arregala, brilha e é outra coisa. São outras crianças. Uma coisa é a criança que está aqui no quintal, no jardim, brincando, que está na pracinha. É uma energia. Quando ela bota o pé na terra, quando elas estão descalças, interagindo com o ambiente, com os animais, são outros seres humanos, sabe? Com certeza. E não sou só eu que percebo, não, isso não é mérito dos meus filhos, isso é geral. E é um trabalho relevante, importantíssimo, eu acho. Não, com certeza. Mas é isso. E, assim, a gente precisa ter essa força é, da atividade coletiva para poder enfrentar essas barreiras legislativas que você colocou. Porque às vezes sozinho o cara fica desesperado, o cara Sozinho ninguém chega a desanima. lugar. Sozinho é outra coisa. É poder político, entendeu? Poder político. A gente trabalha pelo poder político. Desde o começo eu falei. A gente é uma associação, a gente está aqui para ser forte, para ter representatividade e ser ouvido. Acabou esse negócio de não vou falar, que eu não quero criar inimizade, ou não vou falar porque eu tenho medo de sofrer retaliação, ou porque eu não vou falar porque eu sou insignificante. Acabou isso, entendeu? Eu falo sempre, em todas as instâncias, com quem quer que seja, os pontos devidos às necessidades dos produtores são defendidas a todo momento, sem medo de errar, entendeu? Mas E é pela pertença, foi né? chamado várias vezes. Eu desço da palestra, vem a pessoa do órgão público e fala: velho, de novo você falou isso, falei, falo de novo, está incomodado por quê? Não marca uma reunião? Vamos marcar a reunião, pô. Vamos resolver. Ah, mas não é assim. Eu falei: vamos resolver, vamos conversar, bicho. Não adianta vir só dizer que eu estou errado. Pare para me escutar numa mesa de reunião. Vamos debater, criar um meio termo. Eu estou errado, você está certa? Você está certo? Só você está certo? Se eu estou trabalhando com parâmetros de outros estados brasileiros, internacionais, e eu estou trabalhando com a base material da sociedade, entendeu? Eu estou trabalhando, eu sei o que eu estou falando, sabe? Eu sofro na pele o que eu estou falando. Se você me desse 5 parágrafos de uma lei, eu dobrava a minha renda, pô, sabe? Então, vamos sentar para conversar. Alguns sentam, outros ainda não. E o trabalho é o trabalho de formiguinha. A gente no Nordeste, por exemplo, ainda não tem um deputado federal que encabece a nossa luta. A Bahia não tem ainda um deputado que encabece a nossa luta. Então, Se, a se gente você, se você essa é tiver, outra dimensão do problema. se você tiver interesse, né, eu te colocar em contato com a Tatiana e com o Davi Peebles, né? Eles tocam o Iaguara em Pernambuco. E eles têm uma produção de presunto curado, café sombreado, uma pegada muito nesse sentido que a gente falou, né? Estão na charcutaria e tal, a coisa deles é mais os suínos, mas eles tiveram 10 anos de alguns embates, vários diálogos e desenvolvendo um relacionamento para conseguir mudar a lei municipal, para conseguir fazer a inspeção municipal e ter o selo arte para poder fazer a comercialização para outros estados brasileiros sem encheção de saco. Eles levaram 10 anos para fazer isso, mas fizeram. E é uma família muito interessante, assim, enfim, tem muito a contribuir para as pessoas como você, como eu, né? Famílias que querem viver dignamente no campo, que sabem entregar um produto de qualidade, mas que precisam. é, eu quero colocar isso para ser justo. Assim, a gente precisa de leis específicas para quem sabe trabalhar de forma ecológica. Nós temos leis específicas para empresas grandes, que têm alto risco, que têm produção industrial, e tudo bem a lei ter sido feita daquele jeito para aquele contexto. Mas a gente não pode ter uma lei para todo tipo de produção, porque um queijo artesanal, um presunto curado, uma charcutaria artesanal, defumada, ela não pode passar pelo mesmo crivo que passa a sadia. É sacanagem, pô. Né? É. Aí é que mora essa conversa, aí é uma questão muito profunda, né? É. É um desafio mudar a visão do gestor e mudar a visão do servidor, especialmente a galera da velha guarda, é complicadíssimo. Só vai assim. O que eu enxergo como poder de convencimento é a força política, saber você se organizar politicamente. Mas
É Se a organizar única saída. politicamente, você diz no sentido de associações e movimentos. Associações e cooperativas. Mostrar capacidade de articulação, capilaridade e não ter medo de botar a boca no trombone. Sim. Nunca É, tive. Sempre fui e sou, assim, por algumas pessoas pontualmente, muito criticado, porque pessoas que querem, velho, você fala demais, mas por que você está sempre brigando? Eu falo, não, rapaz, eu não estou brigando, não, pô. Eu estou te defendendo, ainda que você não tenha pedido, sim. e ainda que você não valorize. Mas, assim, se eu, enquanto presidente da associação, e eu tenho plena convicção do que eu estou fazendo, eu não pontuar quais são as nossas demandas, como é que muda? Como é que melhora? É, Sabe? E hoje eu posso bater no peito e falar assim, ó, tem 58 aqui pensando da mesma maneira comigo. Já somos a maior do país, sabe? E sem apoio, viu? Sem apoio. Eu não, sou, eu fiz quase tudo sozinho, assim, sob o ponto de vista de regularização. Escrevi estatuto, registrei, subi, desci. Claro que alguns associados ajudaram, graças a Deus. Tenho a ajuda de muitos associados. Mas o começo foi praticamente eu e eu. Ô, João, E, eu e queria te fazer um convite descarado para a gente fazer talvez um outro papo, dar uma sequência nesse, mas talvez, se você tiver condição de fazer isso, com fotos e a gente conseguir ilustrar um pouco para as pessoas é, a escala do que você faz, porque é de muito sucesso, mas numa escala muito talhada, muito feita para você, para sua família, para sua propriedade. E eu acho muito válido que as pessoas vejam a sua coragem de protagonizar as soluções, de protagonizar a escala, as opções, o manejo e ver isso dando certo, né? Porque deu muito certo e eu fico muito feliz que tenha sido assim. obrigado, obrigado. Vamos combinar e fazer. Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, e como que as pessoas chegam para degustação, para visitar a fazenda? Como que as pessoas podem ter acesso aos produtos, enfim, como é É, que... basicamente é via Instagram, Queijaria e Fazenda de Curizal. As pessoas marcam comigo e fazem visitação. Sábado mesmo vai ter um encontro aqui de um grupo de WhatsApp que eu faço parte. E as pessoas combinaram a gente se reunir aqui para verem e tal, conhecerem o trabalho. A Ayrton até vem. E assim, quase que semanalmente eu recebo visita. As pessoas saem de uma palestra, me procuram pelo WhatsApp, pelo Instagram. É, a porteira está sempre aberta, basta só combinar o dia. E produtos eu vendo na fazenda e vendo em eventos. Também eventos em Salvador, especificamente, é onde é o meu foco do mercado consumidor. E já mandei produto para fora do estado, mas não mando mais. Eu preciso focar no mercado consumidor da Bahia, sabe? Porque, tipo, se eu não abrir o mercado daqui, mercado como o de São Paulo, por exemplo, já está aberto. Meu queijo de São Paulo é um sucesso, entendeu? Eu recebi ligações de gente que comprou meu queijo lá através de um revendedor e a galera falou: meu irmão, pelo amor de Deus, que queijo maravilhoso. Entrei no seu Insta, que coisa linda. Mas eles já estão lá, é o dobro do preço, quase o triplo. Mas eu preciso fomentar a, o avanço aqui no estado da Bahia. Eu tenho plena consciência disso. Se a gente não ocupar o espaço e não capitanear essa construção de um mercado consumidor em formação, a gente acabará sendo colonizado novamente, sabe? Sim. A gente tem que se descolonizar, na verdade. Então, eu estou num processo decolonial. É, é de novo uma coragem de protagonizar o diferente, né? Buscar o sucesso, criando relacionamento direto, criando pertença, criando uma economia biorregional, velho. É muito fora da curva e eu fico feliz que você exista e fico feliz de poder divulgar, porque outras pessoas têm que ver isso e se conectar. Ou, enfim, se você olhar em volta e não tiver uma fazenda de Curiçal e o João perto de você, significa que você precisa ser essa pessoa. Faça! Amém, amém. É desafiador, mas
é a realização de um propósito, sabe? Hoje eu me sinto pleno, entendeu? Hoje eu me sinto pleno. E assim, pô, já fiz a diferença, sabe? Eu tô dentro do trabalho associativo desde a faculdade. Dei aula de capoeira para criança, depois trabalhei com vítimas de contaminação por metais pesados. Depois comecei a fundar muita associação enquanto profissional e e tá isso sempre me fez muito bem, sempre me completou, mas hoje eu sinto que eu fiz a diferença de fato, sabe? Hoje eu sinto e eu precisava disso. Eu precisava disso. E hoje eu sinto que aconteceu. Maravilha, Fico meu muito amigo. feliz, fico muito feliz. É estar a serviço, né? Quero que quem esteja escutando sinta também essa realização. Não é difícil, não, é fácil. Basta trabalhar bastante. Não, mas é isso, quando tem propósito, né? A gente vê as adversidades com outros olhos, né? É, E, se não for para ser, se não for assim, eu não faço, velho. Se não for para ter poesia, eu não faço. Se não for para ter o viés coletivo, eu não faço. Não me inspira, sabe? eu vou, quando a gente fechar aqui, depois eu vou te mandar, eu vou procurar aqui, e vou te mandar aí por mensagem o poema do Fazendeiro Louco. Aí Ah, bom demais. Eu sou poeta também. não, eu vou te mandar, você vai gostar. É um poema do Endelberg muito legal sobre é um personagem que ele criou, né, para ventilar as frustrações do progresso e o cara que é o produtor rural e quer manter a vida dele ali, né? Então ele tem esse personagem do fazendeiro louco, o produtor maluco, enfim. E aí ele tem um poema muito legal, eu vou te mandar aí depois. João, eu queria te agradecer muito. Eu gostaria muito de organizar talvez uma apresentação virtual aí do seu trabalho, englobando inclusive essa questão da associação, com vistas muito específicas. As pessoas precisam entender que elas precisam verticalizar, ou seja, precisa o produto sair beneficiado, com tempo de prateleira, máximo valor agregado. E esse produto precisa ser uma função do aumento da biocapacidade da propriedade. Eu tenho falado isso com frequência para muita Quanto gente. linkado à natureza, é o que eu vejo assim, maior margem de lucro, sabe? É isso. E existe um mercado clamando por isso. Pois é. Existe um mercado clamando por isso. E quando você começa, você se torna aliado da natureza. Né? Quando você começa a entender os ciclos, respeitar os ciclos e dialogar com eles, a produção se torna menos artificial, menos dependente de insumo externo, sabe? É, E mais lucrativa. Trabalhar com a natureza dá dinheiro. pois é. E dá dinheiro e melhora muito a propriedade, né? De certa forma, o valor, o sabor e o reconhecimento do queijo começa lá no tronco que não foi tirado do pasto. É uma loucura isso, mas é muito real. Exato. E não usar herbicida, né? Em respeitar as plantas que a priori não, não serão, vamos dizer, consumidas pelo bovino, como eu falei aqui. Que mato é esse? Não sei. Vou matar? Não, deixa aí. Deixa aí que o Deixa aí. gafanhoto come. Deixa aí que o gafanhoto come depois. Algum bicho vai comer isso. E algum bicho será comido por isso, e o cocô desse bicho maior vai nutrir o solo, sabe? É E isso. a gramínea virá com mais força e o gado vai ficar mais sadio. É E eu uma visão. estarei menos sujeito, né? Quanto menor a monocultura, maior a biodiversidade, menor o ataque das pragas, né? É isso. Rapaz, é uma aula de sensibilidade, viu? Uma aula de coragem, de sensibilidade. Eu fico muito feliz que você topou conversar. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Tudo isso que eu falo, falei com você aqui em hoje eu apresento em consultoria, né? Em aulas, por exemplo. Então, eu viajo o Nordeste dando aulas sobre associativismo, né? Replicando esse exemplo, tentando replicar esse exemplo em outros estados. Explico meu. Em outras aulas, eu explico como produzir um queijo lucrativo, né? Você vai fazer um queijo de R$ 30 para fazer 120 com 4 quilos, ou fazer um queijo que o quilo seja R$ 120, entendeu? Para que
focar nessa especialização, né, reduzindo sua margem de lucro, ao invés de focar num produto muito mais rentável, com a margem de lucro muito maior, que vai depender muito, que vai ter um custo infinitamente menor, sabe? É. Eu acho. E também explico o manejo e conto um pouco da história. Inclusive, hoje em dia, que assim, deixa eu só fazer esse acréscimo que é muito bacana, que eu comecei falando no começo. Eu, eu, eu fui obrigado a estudar o período colonial, né? E hoje termina que eu sou assim um cara que tô vendo me especializando na história da alimentação, assim, porque eu encontrei, por exemplo, o texto que fala do primeiro queijo produzido no solo brasileiro, né? Alguém já deve ter lido antes, mas por algum motivo não quis dar publicidade. Eu tenho dado publicidade a isso em quase todos os eventos que eu vou. Eu começo daí, sabe? Eu, 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 gos- Porque eu gostaria muito, cara, de fazer de novo uma gravação com você, mas eu gostaria muito que as pessoas entendessem que tudo isso é interligado e inseparável. O cuidado com a biodiversidade, o não uso de venenos, os animais adaptados, um dono completamente envolvido nos processos, inclusive manuais de produção, e até o momento mais político e intelectual de organizar a cooperação, o associativismo, para poder trazer mais viabilidade. Nós precisamos que o pequeno produtor tenha essa coragem e esse apoio para protagonizar essas soluções, porque tá tudo contra, tá tudo tudo conta. contra. Só que tá tudo contra no sentido legal e da macropolítica, porque como você falou, o mercado, as pessoas, elas estão sedentas pelo contato com a natureza, pelo contato com um bom produto, produto nutritivo, produto sem veneno e um produto que tem história. A gente precisa chegar nessas pessoas, sabe? E para chegar nelas a Uhum, gente precisa vencer a barreira que é burocrática. E essa burocracia ela não é neutra, ela é feita desse jeito porque se deixar o pequeno realmente ele volta a ser o que ele foi durante muito tempo, que é o grande produtor não só de nutrição, mas de memórias afetivas, de uma gastronomia cultural com pertença, com terroir, né? Imagina uhum, descolonizar o hábito alimentar, tirar as pessoas de dentro do supermercado. É uhum, revolucionário, né? uhum. É revolucionário. Pra consumir comida de verdade, né? É isso. Meu velho, muito obrigado. Eu Te que agradeço. mando o poema do Fazendeiro Maluco daqui a pouco. Beleza, E obrigado. lembrei muito de você. é, Enfim, lembrei do poema por você, né? Uma história muito bonita. Agradecer o Ayrton aqui que fez a ponte. Vou ver se eu faço uma outra conexão. Tem um grande amigo meu que é chefe de cozinha em Salvador. E de repente, se ele conseguir aí algumas. Enfim, um contato com você, uma outra ponte para você expandir esse mercado baiano. Porque ele é um cara muito ligado nessas questões que a gente trouxe hoje. E é um chefe de cozinha e, enfim, é uma pessoa, um aliado aí para crescer esse mercado com você. Preciso, agradeço. Um abraço, meu velho. Valeu, viu? Valeu, querido. Até a próxima. Até.